Irmãos, a paz do Senhor, nesta oportunidade queremos trazer uma palavra do Senhor à igreja congregacional que está em Nova Primavera, cidade de Volta Redonda, também a congregação da mesma que está em Parque Contorno. Que Deus abençoe a sua vida, que nesse momento de meditação na Palavra de Deus, nós possamos crescer naquilo que o Senhor nos deu. O Senhor já tem dado de si, Ele já tem manifestado o seu querer e nós estamos aqui para desfrutar do conhecimento que Ele mesmo dá de si. Então que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ter a liberdade de se mostrar para as criaturas que Ele criou para a glória do seu louvor, que somos nós, a coroa da criação de Deus. Que Deus os abençoe e que nós possamos caminhar nisso aqui. Nós queremos falar nesta manhã, ou melhor, nós queremos falar nesse momento sobre o que é conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, como que se processa o conhecimento de Deus, quando que um conhecimento chamado conhecimento de Deus é de fato conhecer a Deus. Nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras, revelações de Deus, e no dia a dia das nossas vidas, se esse conhecimento realmente aconteceu em nossas vidas, ok? Vamos orar. Santo Deus, humildemente nos prostramos ante a Tua Palavra. Sem ela nós não somos ninguém, sem ela nós não chegamos a lugar nenhum, e que o Senhor nos oriente, nos faça saber quem o Senhor é, para que nós nos coloquemos diante do Senhor, porque também o Senhor vai nos dar a entender quem nós somos, e dentro desse conhecimento, em justiça, em honestidade, nós cresceremos e teremos prazer e alegria. E o Senhor, o Deus, será adorado por aqueles que realmente Te conhecem e o adoram como o Senhor quer ser adorado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, também quero externar aqui que essa palavra para a Igreja Congregacional do Parque Santa Rosa, em Campos. Que Deus abençoe a todos. Eu quero vos convidar para nós lermos textos da Palavra de Deus que vão falar sobre conhecer a Deus. Tá? Efésios 1, versículos 15 ao 18, vão nos mostrar que o apóstolo Paulo está convidando, está orando pela igreja para que esta venha a conhecer a Deus. E diz assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 19 também. Então, Paulo está orando para que os irmãos que já criam sejam ainda iluminados, tivessem o seu entendimento aberto para receber conhecimento do Senhor, tá? Para que eles tivessem o espírito de sabedoria e de revelação, e assim eles pudessem entender, né, qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, conhecer a Deus não é apenas um conhecimento intelectual, porque intelectualmente você compara com a vida cotidiana, só isso, você para por aí, tá? Mas há uma esperança. Também Efésios 4, 17 a 24, ele prossegue
com esse entendimento. Ele vai dizer: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, ou seja, em pensamentos vãos, entenebrecidos no entendimento, né, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, por acabar não conhecendo, que é a ignorância, pela dureza do seu coração, que impede que o conhecimento de Deus entre. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus. Que conforme eu conto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Também quero reforçar aqui o que está escrito em João 1:10, um versículo muito conhecido, triste. Alguns dizem que está na sequência, né? Que vai chegar no versículo 11, que é o versículo mais triste da Bíblia. Diz o João 1:10: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então, conhecer a Deus envolve mais do que a minha capacidade intelectual. Usa a minha capacidade intelectual, mas é mais. Então, Deus é tido na Bíblia como Deus Criador, e Ele se revela na Bíblia, embora Ele se revela também na sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, tá? Então toda a terra está cheia da glória de Deus, mas isso está escrito na Bíblia, tá? Isso você vê na natureza, e que é bonito nós entendermos que a revelação de Deus não para na natureza, porque a revelação de Deus na natureza não mostra um Deus salvador, um Deus da vida eterna, um Deus que conduz a vida eterna, tá? É preciso mais. Então é onde nós vamos observando que quem traz o conhecimento da vida eterna é a palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento ele nem tenta provar a existência de Deus, simplesmente era aceito que Deus era, e ele se revelava aos homens, tá? E não tem, na época nem se pensava num termo para revelação como hoje, nos tempos do Antigo Testamento, tá? Veja bem, Deus também não é questionado lá no Velho Testamento se ele existe ou não, tá? De jeito nenhum. Então, Deus fez a natureza para proclamar o seu poder. Salmo 148, versículos 9 ao 13. Tá? E não haveria, então, a ideia agnóstica moderna nos tempos do Velho Testamento, porque não se poderia questionar se eu não consigo conhecer, porque Deus não existe. Isso nem existia, isso não era de praxe, então não era comum. Então, agora, Deus se apresenta nas experiências religiosas humanas e não nas especulações filosóficas no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é revelado, não é uma questão de filosofia à parte de Deus a respeito de Deus. A parte de Deus a respeito de Deus, parece até um paradoxo. O problema da existência de Deus é um problema da teologia natural, tá? E não da teologia revelada, tá? Então, tudo em Israel antigo girava em torno das pressuposições religiosas, ou seja, de que há um Deus. Era o reino, a lei, a cultura e a educação, tudo era em torno da inquestionável existência de Deus. Mas tudo bem, e só que Deus então era bem conhecido? Vamos lá. O Antigo Testamento diz que Deus se faz conhecido, tá?
porque Ele é o Deus que se revela. Lá em Êxodo 6:3, você observa Deus se revelando. Deus diz que Ele é quem Ele é. Tá? E nós usamos esse termo revelação para nos ajudar a entender o que é o próprio Deus que se dá a conhecer, porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, o ser humano não alcançaria conhecer Deus. Deus é tão acima de nós que o homem não conseguiria conceber Deus como Ele é. A ideia não ia, tá? E esse Deus primeiro, Ele nos conhece. Salmo 139 deixa bem claro que Deus nos conhece. Tá? Então, nós vamos ter no Velho Testamento Deus se revelando, Gênesis 35:7, Deus como um Deus que desvenda, 2 Samuel 7:27, e assim por diante. O termo da revelação vai falar da revelação da palavra de Deus, 1 Samuel 2:27, da sua glória, em Isaías 45, do seu braço, o braço de Deus, né, dando esse antropoformismo para que nós pudéssemos entender. Né? E assim Deus vai falar de coisas secretas, Deuteronômio 29:29, do mistério de Daniel 2:19, aliás, Daniel tem muitos, né? No versículo 22 também, 28, 29, 30, 47, o mistério que nada mais é algo que existe, mas que ainda não é conhecido, né? Que no tempo certo Deus revela. Então, o que é conhecer a Deus? Deus se dá, apesar de Deus se dar a conhecer em várias passagens do Antigo Testamento, encontramos situações onde Deus não se acha conhecido. Ele não se acha conhecido por aqueles a quem se revelou. E são passagens muito tristes. Por exemplo, Isaías 1:3. O Senhor vai falar assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não conhece. Jeremias 2:8, um pedacinho do versículo vai dizer: os que tratavam da lei não me conheceram. E aí que está o problema, porque eles conseguiam separar o que Deus revelava de si do próprio Deus. É como alguém que quer um benefício de alguém, mas não quer a pessoa. É aquele casamento sem amor. A pessoa quer o benefício, mas não quer a pessoa. Então, aqui nós vamos ver que isso parte do homem. Deus foi dando as ferramentas. A lei é um instrumento de revelação de Deus para o ser humano. Depois o homem converte a lei em algo seco, algo sem vida. Mas a culpa é de Deus? Não. A culpa é do ser humano, que consegue mudar isso. Olha, nós já vivemos hoje, nós estamos falando em século 21. O termo graça, o termo amor, eles estão sendo dissociados do seu verdadeiro significado. Hoje as pessoas conseguem falar sobre graça à parte de Deus. Eles conseguem falar a graça, assim como os israelitas conseguiram falar da lei sem conhecer a Deus. Hoje as pessoas questionam por causa do nome graça, eles se acham no direito de questionar a Deus de igual para igual, como se Deus fosse um ser do mesmo tamanho da criatura. A ideia de senhorio está muito distante. Ele o que a gente vê quando se fala do termo graça hoje, ele é um senhorio politicamente correto com as suas criaturas. Tem que haver essa relação do politicamente correto. E isso tudo em nome da graça. No final das contas, não foi isso que foi feito com a lei? Por isso que a lei não conseguia fazer nada naqueles corações. A lei era para conduzir o povo a Cristo. E quando Cristo chegou, o povo não foi capaz de entender que ele era quem era. Por quê? Porque eles conheciam a letra da lei, mas não o espírito da lei. Então isso é muito complicado quando nós queremos ir à Bíblia com o objetivo de conhecê-la meramente
como um livro. Isso deu origem à teologia liberal, né? A teologia natural que traz a teologia liberal, e esse liberalismo traz toda sorte de desvio agora para a época da graça, para a era da graça. Então, que a gente tenha muita humildade para receber essa palavra, porque ela depende disso. Mas ela depende disso para entrar em mim e fazer o que eu dependo que ela faça em mim. Por favor, entenda isso. Senão a gente dá uma volta tremenda e volta. Não, eu sou Deus, eu consigo fazer como Deus esse entendimento. Também Jeremias 4:22 vai dizer: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos. Sábios são para fazerem o mal, mas não sabem fazer o bem. E queridos, você observa que isso é falado dentro de um contexto de povo de Deus. Olha só, Oséias 4:1: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O versículo 6: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Oséias 5:4 também vai dizer: as suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Oséias 6:6: porque eu quero misericórdia, não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o que esses textos mostram, que hoje o que nós vemos não é coisa nova, né? São reciclagens de velhas tendências. Eu consigo ser chamado povo de Deus sem conhecer a Deus. Mas a palavra diz que esse povo, assim, ele é destruído. Esse povo é destruído. E eles continuam caminhando na destruição e não vê que estão caminhando para a última destruição e não haverá mais salvamento. Não haverá mais jeito. Porque eles têm um nome, mas não têm uma essência. Isso é um problema muito sério. Por isso que, presta bem atenção, o mundo empurra as portas da igreja e a igreja faz aberturas para o mundo. A igreja acaba tolerando o mundo e não percebe que está abrigando o inimigo dentro das suas portas. A igreja é chamada para mostrar ao mundo o seu erro e gritar com esse mundo: arrependei-vos. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que conhecer o seu Deus. Porque quando perseguições, diversas situações adversas lhe sobrevierem, elas sabem quem elas são. A igreja sabe quem ela é. E ela não vai ceder. Ela não vai perder aquilo para o que ela foi chamada. Ela vai saber que ainda que ela perca posição, ainda que ela perca benefícios, e até a própria vida, ela sabe que ela está ganhando. Mas se isso não cabe dentro da intelectualidade, se isso é apenas uma coisa intelectual, não vale a pena. Não vale a pena, porque Deus não é responsável por esse conhecimento pífio da sua verdade. Deus quer que o conhecimento seja total. Deus quer que a igreja conheça tudo que Ele dá de si, tudo que Ele revela hoje, para a vida hoje, conduzindo para a vida no futuro. Então não pode ser menos, não pode ser um conhecimento baseado apenas na intelectualidade, tá? Então tudo isso que nós lemos vai mostrar que o conhecimento de Deus não pode estar simplesmente no fato de apreender com a mente, com a razão, de tornar conhecível, né, cognoscível, através de relação de causa e efeito. Se está tudo bem, foi Deus. Se não está tão bem conforme o padrão do mundo, o padrão da terra, não foi Deus. Deus não está nesse negócio, ou Deus não existe, né? Então, nós temos que entender que conhecer a Deus é ter familiaridade, intimidade, comunhão, é uma relação de compromisso.
Tá? E isso também vai mostrar que tem que haver obediência às suas leis. Até Jesus fala, olha, se vocês forem meus amigos, vocês vão obedecer o que eu vos mando. Eles vão fazer o que eu estou mandando. Então, há uma relação aqui de comunhão, intimidade, é exatamente conhecer a Deus. Nós somos chamados a conhecer a Deus e ter compromisso com Ele. Tá? Não adianta nós pensarmos que nós podemos ser como Deus, falar com Deus no mesmo linguajar, até que nós falamos com um outro ser humano, porque nós o conhecemos. Não. O conhecimento de Deus resulta em adoração e obediência, inteligente à sua vontade. Isso envolve o pensar da mente, o sentir as emoções, tomar decisões, a vontade. Então é feito como o indivíduo como um todo. A Bíblia vai usar muito essa linguagem como sendo o coração. É o coração que faz, que nos chama para isso, como por exemplo 1 Samuel 9:20. Diz assim, a partir do 19: Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, pois hoje comerás comigo e pela manhã te despedirei, e tudo que há no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes com elas, já foram achadas. Mas para quem é tudo que é desejável em Israel? Não é para ti, para toda a casa de teu pai? Então, ele está ali somente vendo, Saul está no plano visível. As jumentas do meu pai, isso e aquilo, mas Samuel está chamando ele para ir algo mais além, para dentro de si mesmo, como sendo a sua interioridade, que muitas das vezes até o próprio tem dificuldade de acessar. Mas é aí que Deus está nos chamando para ir mais longe. Isaías 46:8. Lembrai-vos disso, considerai, trazei à memória, ó rebeldes. É algo que está lá dentro, trazei o que está no fundo do seu coração. Agora, se nós quisermos ter realmente conhecimento de Deus, nós temos que lançar mão dos meios que Ele mesmo dá. Conhecimento de Deus, como nós já falamos aqui, apesar de envolver nossa mente, nossos sentimentos, emoção e a vontade, mas eu não consigo conceber Deus, então tenho que lançar mão daquilo que Deus mostra de si. E o conhecimento de Deus é aquele que Ele dá pelos meios que Ele estipulou, tá? Isso é revelação e que satisfaz a fome da natureza espiritual humana. Nós costumamos muitas das vezes falar religiosidade. Então, como que isso acontece? São várias palavras que vão expressar, por exemplo, conhecer pessoalmente. Gênesis 12:1, o chamado de Abraão. Você vai observar que Deus conhece pessoalmente, Deus chama para algo de próximo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É algo de relacionamento pessoal. Conhecer por experiência, Josué 23:14 diz que ele e a casa dele iam atrás do Senhor, porque ele tinha experiência com Deus, ele tinha esse desejo de andar com Deus, e ele fez isso a vida toda. Então, ele vai falar: ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis que de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor, o vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então ele está falando de uma vivência que ele tinha com Deus, e por isso ele podia falar desse jeito. Ele preferia seguir o Senhor, andar atrás do Senhor, porque ele tinha experimentado. Também vai ser a ideia de ganhar conhecimento. O Salmo 119 é escrito por uma pessoa que amava a palavra de Deus, amando a Deus. Então ele ganhou conhecimento de Deus, ele cresceu nesse conhecimento,
por causa desse relacionamento de amor com o Deus que se revelava na sua palavra. Também vai falar de relações amistosas com alguém, Gênesis 29, 5, Êxodo 1, 8, Jó 42, 11, onde os amigos de Jó, os que antes o conheceram, vêm, quando Deus retira dele, aquele tempo de provação. É conhecer o caráter de uma pessoa, segundo Samuel 3, 25, é conhecer a Deus, Êxodo 5, 2. E vai falar também o conhecimento que Deus tem de algumas pessoas. Deus vai citar algumas pessoas que Ele conhece, tá? que mostra que Ele realmente tem prazer neles. Oséias 5,3, nós observamos que o profeta vai chamar aquele povo a uma responsabilidade, porque o próprio Deus já tinha os conhecido, e agora está lhe chamando para responder a isso aí. Ele vai dizer: eu conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Ele está dizendo: eu conheço. Quando ele fala eu conheço Efraim, Efraim é um nome muitas das vezes usado para designar o Israel todo. Deus conhece, ele vai deixar bem claro isso. Deus conhece as pessoas. Salmo 1:6 vai falar também desse relacionamento, desse conhecer de Deus, que independe de que eu conheço ou não, mas vai deixar bem claro aqui, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Ele conhece os dois, tá? Então é muito importante nós termos aqui esse entendimento. Deus se revela pelas suas aparições, isso é muito comum no Velho Testamento, não que não tenha no Novo. A maior aparição de Deus está no Novo, que é Jesus, que é Deus que se fez carne, veio e habitou entre nós. E através da história, muito importante, você vê que Josué 23:14 fala que de um período de história pequeno, que é a vida de um único homem, que ele ouviu Deus prometendo através de Moisés e viu Deus cumprindo através da vida dele principalmente. Então é muito importante nós prestarmos atenção que Deus se revela através da história. Os eventos e experiências da história, até a história do povo de Deus no Velho Testamento, ocorreram num grande período e num ambiente histórico. O conhecimento de Deus, mesmo na história, é sempre mediado, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Jó, por exemplo, reconheceu a diferença entre o ser divino e o ser humano e pediu um árbitro para intermediá-los, lá em Jó 9, 33. Isso é interessante, quando ele vai falar que precisaria de alguém, um árbitro entre ele e Deus, o que é impossível. A história, então, como as Escrituras a contam, como a revelação de Deus, é um árbitro do entendimento, do conhecimento de Deus. E isso vai para o próximo passo dizer que também Deus se revela através da palavra. Deus falou com o seu povo no Antigo Testamento, se revelando por palavras. E é interessante que a palavra de Deus transforma em ato o que está no coração de Deus. Então a palavra de Deus, ela é dinâmica, poderosa, é uma força que sobrevém a alguém. Ela é descrita, por exemplo, como fogo destruidor em Jeremias 5,14, durável para sempre em Isaías 40:8, como um trovão em Gênesis 3:8 e vários outros. Ela gera medo em Êxodo 20:19, geralmente em medo em quem não tem intimidade com Deus. Ela também é chamada de as 10 palavras quando se refere aos 10 mandamentos, em Êxodo 21, 24, 3, 4 e 8, em Êxodo também 34, 1, 27 e 28. Então, com a autoridade de Deus, a palavra revela Javé como Senhor, o Deus Jeová como Senhor. E ninguém questiona, nenhum profeta, por exemplo, questionou que essa autoridade é eterna. As palavras dos profetas podem não ter mais sentido quando elas se cumprem. Bom, foi cumprida. Mas a palavra de Deus não, ela é eterna, tá?
Então, muitas coisas já se cumpriram, mas juntando o cumprimento com a predição, se torna como uma palavra de Deus que serve para exemplo nosso hoje, tá? Muito claro isso, tá? E a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que ela era de anúncio, proferida pelos profetas ou levitas com propósito de salvação ou julgamento. Vai chamar o povo ao Senhor. Né? É como uma pregação: vem, você está afastado, você precisa conhecer a Deus, você precisa vir para Deus. Tá? Quantas vezes os profetas são chamados de manhãzinha para pregar, para sair do seu conforto e ir a um povo que não queria conhecer a Deus, embora Deus tivesse o chamando, mas recebiam sempre um não, né? Porque eles não queriam. Porque na verdade o que atrapalha conhecer a Deus é eu querer ser Deus no lugar de Deus. Se eu quisesse ser um com Deus que me fez, Ele teria todo o trabalho de me instruir naquilo que Ele me fez para ser. Seria muito mais fácil, tá? Então, infelizmente, isso não acontece por causa de eu querer trocar as coisas de lugar, eu como ser humano, tá? A palavra de Deus também era de instrução. Muitas das vezes era usada pelos levitas, sacerdotes, escribas e doutores para ensinar a lei. A lei tinha que ser ensinada. Desde criança, a letra da lei tinha que ser ensinada, mas tinha que ser ensinado também a amar o Deus da lei. E eles conseguiram fazer ao contrário. Nós temos essa ideia de materializar as coisas. O mundo material foi feito para glorificar a Deus. O Deus que é Espírito, Ele fez o mundo material para louvor da sua glória. Mas eu que sou feito matéria e tenho a parte espiritual, eu quero excluir Deus, como se eu conseguisse criar um mundo sem Deus no mundo que Deus criou, dentro do mundo que Deus criou. E isso é uma coisa que está implícita, está dentro do ser humano, e isso atrapalha conhecer a Deus. Por isso que o Senhor manda a nós negarmos a nós mesmos. Negue-se a si mesmo todos os dias, para que o conhecimento de Deus venha a você. Hoje nós encontramos uma multidão de gente que se diz cristão, que se diz servo de Deus, mas o tal do negar a si mesmo é a coisa mais difícil. E hoje, no século XXI, está mais difícil ainda, porque eu consegui conceber um cristianismo sem negação. Eu consegui, a igreja ocidental, a igreja livre, ela conseguiu conceber um conhecer a Deus, se é que isso pode ser chamado de conhecimento, sem negação de si mesmo. Não há negação de si mesmo. Ficou fácil. Ficou um negócio assim que eu consigo ficar ali com o nome sem a obrigação, como por exemplo algumas pessoas que têm o nome de pai, mas não cumprem com as obrigações de pai. Alguns que são filhos, né? Todos têm que ser filhos, mas não se comportam como filhos, muitas das vezes trazendo vergonha. Então, você observa que a palavra era para instruir. Tem que haver uma vida na terra de acordo com a fé no Deus eterno. Essa ideia de tentar separar as duas coisas foi o que o gnosticismo tentou fazer, né? E ele não morre, o gnosticismo não morre. No princípio da igreja ali, ele tentou entrar com tudo nisso aí, né, tentando unir filosofia com revelação, e não deu certo. Não dá certo porque a gente tem uma tendência pecaminosa. Também a palavra de Deus era usada no sentido de adoração, no sentido cultual, como as bênçãos e maldições, por exemplo. Então, Deus se revela na sua palavra, tá? Deus revela-se através do seu nome. O nome de Deus diz quem Deus é. E Deus quer principalmente se revelar através de um relacionamento, de uma transformação do conhecimento. Por isso que os textos que nós lemos vai mostrar um apóstolo Paulo orando, pedindo para que as pessoas viessem a Deus.
deixassem Deus transformar. O próprio Jesus, na sua pregação, vai falar: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Ou se vocês conhecessem meu Pai, vocês me conheceriam. Vocês teriam como, se vocês crescem em Moisés, ou conhecessem Moisés, tudo aquilo que Moisés fez, tudo aquilo que Moisés recebeu e repassou, vocês conheceriam a mim, vocês me receberiam. Olha só, o próprio Deus, para pensar, irmãos, quando eu começo a estudar sobre isso me incomoda muito, porque Deus falando pessoalmente, não era um profeta que estava falando, não era uma voz no alto do monte e que era para ser entendida. Para pensar a diferença de conhecimento de Deus. O povo de Israel, quando Deus vai se revelar ali no Monte Sinai da lei, eles falam assim: Moisés, vai lá e ouve Deus para nós e vem cá e fala você com a gente não quer chegar perto de Deus não, Ele é terrível. E Moisés passa 40 dias e 40 noites com Deus lá no monte, ouvindo toda a instrução da lei, né? De toda instrução para o culto, instrução para construir um tabernáculo, né? E como que ele deveria ser. Aquilo que era um trovão para os outros, para Moisés era palavras inteligíveis, era revelação. Então você pode pensar a diferença entre quem conhece e quem não conhece. Então, que a sua vida cristã não seja apenas feita de atos simbólicos, mas que seja realmente uma vida onde Deus penetra no seu interior com a sua permissão e Ele se revela em você de dentro para fora. E aí, o seu interior estando transformado pelo conhecimento de Deus, o seu exterior vai seguir. E é importante porque já alguém diz que nós somos salvos pela graça e santificados pela lei, ou seja, a santidade ela tem que ser mostrada e não tem como mostrar a santidade nesse mundo a não ser com formas externas. Ah, não, a minha santidade é interior, pois quando a santidade interior não se mostra no exterior, ela vai mostrar essa ideia do gnosticismo, separar o mundo espiritual do mundo físico, e isso não provém de Deus. A coisa é tão séria, irmãos, que Deus se fez carne. Deus se fez carne. Deus não precisava se fazer carne por Ele, para mim. Ele fez por mim e para mostrar também que esse mundo criado é dele e Ele faz questão dele, esse mundo físico. Então, nós precisamos conhecer, deixar-nos ser trabalhados por esse conhecimento de Deus. Tem textos na Bíblia que nós lemos muito rapidamente, já virou até comum nós abrirmos o texto e ler assim rapidamente e achar até bonito, tá? Virar um jogo de palavras. Por exemplo, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, corpos como sacrifício vivo, parte material e espiritual junto, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a razão, parte material. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos observado que algumas pessoas têm trabalhado muito nisso aqui para distorcer. Eles querem transformar isso aqui simplesmente numa mudança, de mudar a igreja, mudar tudo. É como se Deus não tivesse revelado nada do Novo Testamento para cá que a igreja acompanhasse, que a igreja recebesse. É como se não existisse um santo, homens de Deus que entendessem a vontade de Deus, que fossem chamados por Deus em todo esse tempo, desde a vinda de Jesus e ali os apóstolos até hoje, como se tudo tivesse parado, não houvesse mais revelação de Deus.
Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Mas hoje se tem esse entendimento, que a igreja tal como nós a conhecemos é o maior erro, que não tem... Mas vem cá, a Bíblia diz que Deus foi acrescentando a igreja. E Deus a uns pôs na igreja. Você para pensar como que os dons vão ser manifestados se não houver a igreja. Como que vai ser isso de forma individual, individualizada? Que é individual, a gente sabe. Mas individualizada é muito complicado. Porque os dons são dados para servir ao todo. Para o Evangelho e para a consolação, confirmação, para... Então é muito complicado isso. Então conhecer a Deus é se deixar trabalhar pelos meios que Ele dá, não tentando separá-lo dos próprios meios, tá? Não tentando separá-los dos próprios meios. Algumas pessoas hoje, vou citar coisas bem simples para que não fiquem meias palavras ou só subentendido. Eles falam assim: casamento é um papel? Eu não preciso de papel para ser casado. Mas é interessante que ele tem algo nele que aquele papel lhe ofende. Quando ele realmente tem o coração voltado para outra pessoa, o papel para ele não é problema. Ele respeita, ele tem prazer, é uma convenção social que ele tem o maior prazer. Agora, quando ele já está com um problema, ele começa, tá? Ele tem algo a esconder, ele começa a questionar. Assim nós temos visto com relação à palavra de Deus. Eu até quero algumas coisas de Deus, mas não quero o próprio Deus. Eu não quero ter esse compromisso. Um pregador estava questionando que uma pessoa ouvindo ele pregar, falou: rapaz, eu acho mal barato suas pregações, esse negócio eu curto muito o Sermão do Monte, mas esse negócio do inocente morrer crucificado pelos pecados do mundo todo não dá para mim não. Ou seja, ele vai até um certo ponto onde ele consegue subordinar o que Deus está falando com a métrica dele, com o modo como ele pensa, com o modo como ele mede Deus, segundo ele. Mas quando o negócio chega a um ponto que passa da razão humana, que você tem que entender que todo pensamento tem que ser levado cativo ao trono da graça, porque é impossível entender graça somente com o nosso entendimento, ele pula fora. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Então, ou seja, Deus nunca vai ser Deus para ele. Deus é aquela pessoa que ele consegue controlar. Deus é aquela pessoa que está dentro do padrão dele. Então, conhecer a Deus, irmãos, é deixar-se ser instruído por Deus. É deixar ser transformado por Deus lá no seu interior. Por isso que Paulo fala: olha, eu oro para que vocês tenham os olhos abertos. Oh, mas eu estou enxergando. Ele fala: não, mas não é isso, é mais do que isso. Isso aí é um princípio, mas é muito mais do que isso. Deus está chamando para que você consiga receber tudo que está revelado para o tempo de hoje. Mas uma coisa interessante para receber a revelação de Deus é amar a Deus de tal forma que a santidade é uma prática normal de vida. Porque prática de pecado é o homem. Mas a prática de santidade é complicada, porque o homem não quer ser santo. Ele acha que tudo está bom do jeito dele. Mas o Senhor quer revelar, mas Ele vai revelar para os seus santos. A palavra é bem clara que o segredo de Deus é para aqueles que o amam. Então, não tem um outro jeito. Mas que, nessa oportunidade, nós venhamos pedir a Deus, não tem os textos bíblicos, procure conhecer a Deus. Procure deixar Deus te conhecer, mostrar para você quem você é. Ora a Deus assim: Senhor, me mostra quem eu sou. Igual Samuel falou com Saul: olha, isso aí já está resolvido. Deixa eu te mostrar o que está no seu coração. Vem cá. Fala: Senhor, faz isso comigo. Mostra o que está dentro de mim, como o Senhor me vê, e me conduza para ser como o Senhor quer que eu seja. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, trabalhe isso nas nossas vidas, nas nossas igrejas, que as dificuldades nos façam conhecer mais ao Senhor. É complicado,
falar em dificuldade para eu conhecer mais o Senhor, mas se está escrito lá, porque isso acontece, é que Deus conhece a nossa natureza e está falando assim, você não vai deixar eu trabalhar na sua natureza de outro jeito. Parece até vergonhoso, né? Queria tanto conhecer mais o Senhor e muitas das vezes a gente tem que morrer mesmo, né? Para que o conhecimento de Deus seja dado. Olha que casca dura nós nos tornamos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não desistiu de nós. Então não desista de se entregar ao Senhor. E Ele vai fazer conhecido. É o que Paulo fala, olha, eu conhecendo a fé que há em vocês, não deixo de orar para que Deus abra o seu entendimento. Nós já começamos, não voltemos atrás. Prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e vos faça prosperar, né, em conhecê-lo e em número também. Que Deus abençoe aí, juntamente com o seu pastor, em nome de Jesus. Amém.